Imagine descobrir que grande parte das decisões que você toma hoje talvez nunca tenham sido realmente suas. E decisões como o parceiro que você escolhe, o quanto você acredita merecer ganhar, a forma como reage às críticas, o medo de tentar algo novo, até aquela vozinha que fica lá atrás e diz: você não consegue. E se eu te dissesse também que essa voz talvez nem seja sua? Talvez ela seja apenas um eco da história que foi escrita dentro de você muito antes de você ter consciência dela. Talvez seja exatamente por isso que você continua se sabotando e a sua vida está tão travada. Se esse assunto te interessa, já salva e compartilha com alguém que também precisa escutar. Então, hoje eu quero te mostrar como a neurociência, a psicologia do desenvolvimento e até a psicanálise convergem para explicar por que tantas pessoas vivem presas à própria história e, mais importante, como é possível mudar isso. Lacan dizia uma frase que considero extraordinária: o inconsciente é o discurso do outro. Isso significa que, antes mesmo de construirmos nossa própria identidade, somos profundamente influenciados pelo ambiente, pela linguagem, pelas expectativas, pelos medos e pelas crenças das pessoas ao nosso redor. Antes de existir o que chamamos o eu, já existia um mundo dizendo quem você deveria ser. Donald Winnicott, um dos maiores psicanalistas e pediatras do século XX, dizia algo igualmente profundo: não existe bebê sem ambiente. Nenhum ser humano se desenvolve isoladamente. Isso nós já sabemos. Nossa identidade emocional nasce dentro das relações e é nesse ambiente que aprendemos muitas vezes, sem perceber, máximas como preciso agradar, não sou suficiente, não sou amado, errar é perigoso, as pessoas sempre vão me abandonar. E essas mensagens nem sempre foram ditas, muitas vezes foram apenas vividas. Ficou ali no subliminar. Hoje sabemos, pela neurociência, que os primeiros anos de vida representam um dos períodos de maior plasticidade cerebral. O Centro para o Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard descreve esse processo afirmando que as experiências precoces constroem literalmente a arquitetura do cérebro. Não é uma metáfora. As conexões neurais são fortalecidas pelas experiências que vivemos repetidamente. E o cérebro aprende o mundo antes mesmo de compreendê-lo racionalmente. Porém, existe um mito muito difundido de que até os 7 anos tudo está definido. E a neurociência do desenvolvimento chama isso de mito dos primeiros anos. Como resume a neurocientista britânica Tara Swart, o seu cérebro pode crescer e mudar em qualquer idade, em qualquer estágio e em qualquer mindset. Mindset, mentalidade. Os primeiros anos têm, logicamente, uma enorme influência, porque o cérebro está extremamente plástico. Mas essa influência não significa destino, significa probabilidade. Ou seja, a sua infância escreve os primeiros capítulos, mas ela não precisa escrever o final da sua história. Jack Shonkoff, professor de Harvard e uma das maiores autoridades mundiais em desenvolvimento infantil, mostrou que experiências adversas repetidas podem modificar os sistemas biológicos responsáveis pela resposta ao estresse, influenciando nossa saúde física, emocional e até as nossas futuras decisões. E não estamos falando apenas de lembranças, estamos falando de circuitos neurais. A criança pequena ainda não tem maturidade para interpretar racionalmente o que vive. Tem como ela pensar, por exemplo, meu pai estava emocionalmente indisponível. Ela conclui, existe uma coisa errada comigo. A criança não vai pensar, minha mãe estava ansiosa. Ela aprende a experiência como se fosse preciso controlar tudo para ficar segura. Essas interpretações tornam-se crenças, e crenças repetidas tornam-se padrões neurais. John Bowlby, psicanalista e psiquiatra britânico, criador da teoria do apego, chamou esses padrões de modelos internos de funcionamento. São mapas mentais, que na sua maioria implícitos e automáticos, sobre quem somos, quem os outros são e como esperamos que o mundo funcione. E o mais curioso é que grande parte da vida adulta consiste em confirmar esses mapas, mesmo quando eles nos fazem sofrer. E é aqui que começa a autossabotagem. Porque o cérebro não procura necessariamente felicidade, ele procura previsibilidade.
Durante milhões de anos de evolução, aquilo que era previsível aumentava nossas chances de sobrevivência. Por isso, muitas vezes, permanecer em um relacionamento ruim parece emocionalmente mais seguro do que enfrentar o desconhecido, mesmo quando sabemos racionalmente que deveríamos sair. E parte da preparação cerebral para uma decisão pode começar antes de percebermos que estamos decidindo. É um achado que ainda divide opiniões entre neurocientistas, mas que já é suficiente para colocar em xeque a ideia de que somos os únicos comandantes da nossa própria mente. Freud escreveu uma frase famosa há mais de 100 anos: o ego não é senhor em sua própria casa. Na época, essa frase parecia apenas uma provocação filosófica. Hoje, a neurociência confirma que boa parte do processamento do nosso cérebro ocorre de forma inconsciente. Décadas depois, Daniel Kahneman demonstrou que nosso cérebro funciona grande parte do tempo através do chamado Sistema 1, um sistema rápido, automático, emocional, baseado em padrões previamente aprendidos. Ou seja, você acredita que está escolhendo, mas muitas vezes está apenas seguindo um padrão automático. Imagina um computador, vamos fazer uma comparação rápida. O hardware é seu cérebro, mas o software foi sendo escrito ao longo da sua vida. Cada crítica, cada elogio, cada rejeição, cada sensação de pertencimento escreveu uma linha desse código. Hoje você roda esse programa automaticamente até decidir reescrevê-lo. E aqui está a melhor notícia desse vídeo: o cérebro muda sempre. Essa capacidade chama-se neuroplasticidade. O psiquiatra e psicanalista canadense Norman Doidge, autor de O Cérebro que se Transforma, de 2007, ajudou a popularizar esse conceito, mostrando inúmeros casos de pessoas que reorganizaram seus circuitos cerebrais através da repetição de novos comportamentos. E Michael Merzenich, PhD, considerado um dos pais da neuroplasticidade moderna, demonstrou experimentalmente que o cérebro adulto continua reorganizando suas conexões ao longo da vida. Na maior parte do tempo, você age pelo que está repetindo, mas repetição não é destino, é só o caminho que o seu cérebro mais usou até agora. E todo caminho que pode ser repetido também pode ser reaprendido. Mas existe um detalhe muito sério. As pessoas tentam mudar apenas o comportamento, sem mudar a identidade, a base do comportamento. É como tentar resolver o resultado sem resolver a causa. As pessoas dizem, vou começar a academia ou vou parar de procrastinar, mas continuam acreditando. Eu não sou disciplinada, eu nunca termino nada, isso não é para mim. Então o cérebro faz aquilo que faz de melhor, procura evidências que confirmem essa identidade. Esse fenômeno é conhecido na psicologia cognitiva como viés de confirmação. Nós enxergamos o mundo através das crenças que carregamos. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como eu mudo a minha vida. Talvez a pergunta mais pertinente seja: quem escreveu a história que estou vivendo hoje? Foi realmente eu? Ou foram experiências passadas, ambientes, minha família, fracassos, comentários e medo que eu acabei transformando em identidade? Existe uma frase que resume tudo isso: você é refém da sua biografia, até decidir se tornar autor ou autora da sua própria história. Talvez enquanto você assistia a este vídeo, uma pergunta tenha surgido. Tudo isso faz sentido, mas como eu começo a mudar? A resposta talvez seja mais simples do que parece. Você não começa tentando mudar a vida inteira. Você começa aprendendo a observar a história que vive dentro de você, os seus padrões, aquilo que você repete constantemente. E para lhe ajudar, quero deixar duas práticas que utilizo comigo mesma e que têm fundamento tanto na psicologia quanto na neurociência. Primeira prática: descubra quem escreveu essa história. Isso não é para ir atrás de culpados, mas apenas entender qual é a origem de certos padrões, pensamentos repetitivos que você tem e que muitas vezes você nem sabe de onde apareceu aquilo. Durante os próximos 7 dias, fazendo essa prática, toda vez que perceber um pensamento repetitivo, limitante surgindo, não tente combatê-lo imediatamente.
Apenas pare por alguns segundos e se pergunte: de quem é essa voz? Quando pensar, por exemplo, eu nunca consigo terminar nada, ou eu sempre estrago tudo, foi realmente uma conclusão minha ou foi uma frase repetida tantas vezes na minha infância que meu cérebro passou a aceitá-la como verdade? Lembra do que Lacan disse que o inconsciente é o discurso do outro? Pois então, muitas vezes a voz que você ouve nem é sua. Existe algo libertador nisso. Quando você percebe que uma crença que foi aprendida também pode ser desaprendida. Segunda prática. Essa prática é sobre dar ao cérebro uma nova evidência. Existe um erro muito comum onde as pessoas esperam sentir confiança para agir, mas o cérebro normalmente funciona na direção oposta. Primeiro você age, depois ele atualiza o que acredita sobre você. Por isso, durante essa próxima semana, escolha apenas uma pequena ação por dia que contradiga a identidade antiga. Se você acredita, por exemplo, eu nunca termino o que começo, termine uma única tarefa simples. Se acredita, por outro lado, que eu não consigo cuidar da minha saúde, faça 10 minutos de caminhada. Pode parecer pouco, mas para o cérebro isso é uma nova evidência e ele aprende muito mais com evidências repetidas do que com promessas. Procure fazer anotações, tanto em relação à prática um quanto à prática 2, porque muitas vezes essas memórias demoram algum tempo para vir à tona. Existe ainda uma outra prática que considero transformadora e muito boa e acho que corrobora e apoia as outras duas. Todas as noites antes de dormir, pegue um caderno e responda apenas duas perguntas. Primeira pergunta: hoje, em que momento eu agi como a minha versão antiga? Ou seja, em que momentos eu me vi repetindo os mesmos padrões, ruminando os mesmos pensamentos, tendo pensamentos que eu sei que são limitantes. E a segunda pergunta é: hoje, em que momento eu agi como a pessoa que desejo me tornar? E veja bem, não se espera perfeição, apenas consciência, reconhecimento desses padrões repetitivos, pensamentos ruminantes e limitantes e assim por diante. Quando você começa a registrar esses momentos, o seu cérebro passa a procurar durante o dia oportunidades para responder à segunda pergunta. Sem perceber, você começa a prestar mais atenção às pequenas vitórias do que os velhos fracassos. A sua atenção começa a mudar. E na psicologia cognitiva, sabemos que aquilo que recebe atenção consciente ganha mais relevância para o cérebro e aquilo que se torna relevante influencia nossas decisões futuras. A infância explica muitas coisas: medo, insegurança, padrões, porque certas situações despertam emoções tão intensas, mas explicar não significa determinar. A ciência mostra que o cérebro continua mudando a vida inteira. Novas conexões podem se fortalecer, novos hábitos podem se consolidar, novas formas de interpretar a realidade podem ser aprendidas e isso que torna a neurociência fascinante, porque ela não te dá uma desculpa para continuar igual, te dá uma explicação e, ao mesmo tempo, uma esperança. Existe uma reflexão muito conhecida, embora sua autoria exata seja incerta, que diz que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que nesse espaço está o nosso poder de escolher. Talvez esse espaço seja pequeno hoje, talvez você ainda escute a voz antiga dizendo quem você é, mas cada escolha é diferente, mesmo pequena, aumenta esse espaço e é aí que você deixa de só reagir ao passado e repetir esse passado e começa a construir o futuro. Porque você não é só o resultado da história que viveu, você também é a autora, o autor da história que ainda vai escrever. Se este vídeo fez sentido para você, eu gostaria de lhe propor um desafio. Não apenas concorde comigo e ache essas palavras todas muito bonitas. Faça essas práticas durante os próximos 7 dias. E aí depois volte aqui e me conte nos comentários o que você descobriu sobre a história que estava dirigindo a sua vida. Mesmo que sejam pequenas coisas, algumas memórias vagas, pequenas impressões, isso já é muito importante. Porque talvez esse vídeo seja apenas o começo de uma reflexão e uma conversa muito importante que você precisa ter consigo mesmo, para destravar sua vida. Se gostou desse conteúdo, me segue para mais aqui no
doutora Cegla Diniz.